Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto agradece a ajuda de Lígia, reconhecendo o apoio que ela lhe deu em um momento crucial. Ele se mostra genuinamente grato e reforça a importância da amizade entre eles. Enquanto isso, Raimundo desabafa com Alfredo sobre sua crescente preocupação com a saúde de Lígia. Ele observa que a amiga tem demonstrado sinais de fraqueza e cansaço e teme que algo mais sério esteja acontecendo. Alfredo tenta tranquilizá-lo, mas Raimundo não consegue afastar a inquietação. Enquanto isso, Topete luta para se adaptar às mudanças em sua vida após o acidente. O que antes era natural, agora se tornou um desafio, e ele sente o peso da nova realidade. A frustração se acumula, e ele se vê diante de um dilema: aceitar sua nova condição ou continuar se lamentando pelo que perdeu. Apesar do sofrimento, ele tenta manter a cabeça erguida, mas não consegue evitar os momentos de desespero. Lígia, por sua vez, enfrenta um problema inesperado. Enquanto está sozinha, começa a passar mal e, sem alternativas, pede ajuda a Raimundo. Ele não hesita e corre ao seu encontro, preocupado com seu estado. A situação deixa claro que sua preocupação com a saúde dela era justificada, e ele decide que não pode mais ignorar os sinais. Lígia, por outro lado, reluta em aceitar que precisa de cuidados médicos. Paralelamente, Bia segue com seus planos de vingança contra Beatriz e decide envolver Ronaldo em sua nova armadilha. Sabendo de um segredo comprometedor do rapaz, ela o chantageia para que ele a ajude. Ronaldo se vê encurralado, sem saída, e acaba cedendo à pressão, mesmo sabendo que está se envolvendo em algo perigoso. Em meio a tantas tramas, Basílio surge como um apoio inesperado para Beatriz. Vendo as dificuldades enfrentadas pela jovem, ele decide ajudá-la financeiramente. Beatriz, inicialmente resistente a aceitar qualquer tipo de auxílio, percebe que não tem outra alternativa. A ajuda de Basílio chega no momento certo, dando a ela um fôlego para enfrentar as dificuldades que vêm se acumulando. Enquanto isso, Zélia faz uma descoberta alarmante. Investigando documentos da perfumaria carioca, ela encontra evidências de que um dos novos produtos da empresa foi adulterado. A revelação a deixa em choque, pois isso pode significar um grande escândalo para a família Alencar. Ciente da gravidade da situação, Zélia percebe que precisa agir rapidamente antes que seja tarde demais. Com todos esses acontecimentos, o destino dos personagens se entrelaça em uma rede de segredos, conflitos e revelações que prometem transformar completamente suas vidas. Cada decisão tomada agora terá consequências imprevisíveis, e ninguém sairá ileso dessa trama repleta de reviravoltas. Beto está inquieto. Desde que Beatriz foi acusada injustamente de roubo, ele não consegue tirar a ideia da cabeça de que há algo errado nessa história. Beatriz sempre foi honesta, e o fato de a joia ter sumido justo quando ela estava próxima apenas levanta suspeitas demais para serem coincidência. Preso a um noivado indesejado com Bia, que usa um suposto laudo médico para chantageá-lo, ele se vê sem saída. Mas, se não pode resolver seus próprios problemas neste momento, pelo menos pode ajudar a amiga a provar sua inocência. Determinado a encontrar o colar desaparecido, Beto inicia uma busca detalhada na mansão dos Alencar. Afinal, se a joia foi roubada, é provável que esteja escondida em algum canto da casa. Com sua mente já tomada pelo plano, ele só precisa de uma oportunidade para colocar sua investigação em prática. O momento certo surge quando a empregada da casa precisa sair às pressas para atender a um chamado de urgência. Com a mansão temporariamente sem supervisão, Beto não pensa duas vezes antes de agir. Ele sabe que não tem muito tempo
Então começa a vasculhar os cômodos um por um, analisando gavetas, armários e até mesmo revisitando os lugares menos óbvios onde alguém poderia esconder algo tão valioso. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual personagem você mais odeia: Maristela, Juliano, Bia ou Zélia. Por mais que tente, não encontra nenhuma pista do paradeiro da joia. A cada nova tentativa frustrada, sua inquietação aumenta. Será que se precipitou ao suspeitar de Bia? Ou será que a jovem simplesmente escondeu o colar em outro local? Essa última hipótese começa a ganhar força em sua mente. E logo ele chega a uma nova conclusão. Talvez a peça esteja na Perfumaria Carioca, empresa da família Alencar. Decidido a seguir essa nova linha de investigação, Beto busca a ajuda de Basílio, um amigo leal que já o ajudou em outras situações difíceis. Juntos, eles arquitetam um plano para entrar no escritório de Juliano Alencar sem levantar suspeitas. A estratégia é arriscada, mas Beto está determinado a seguir adiante. Com cuidado e precisão, os dois conseguem acessar o escritório sem chamar a atenção. Uma vez dentro, Beto começa uma busca minuciosa. Ele examina gavetas, arquivos e até mesmo o cofre, mas, para sua frustração, não encontra o colar. Já está prestes a desistir quando algo inesperado chama sua atenção. Em um canto discreto do escritório, cobertas por um lençol empoeirado, estão algumas telas de pintura. A princípio, Beto não dá muita importância, mas ao puxar o tecido e revelar as obras, fica surpreso. Os quadros são assinados por Clarice e trazem um padrão curioso. Todos retratam a flor de imperatriz, um símbolo recorrente nas suas obras antes do acidente que a fez perder a memória. A descoberta é um verdadeiro choque. Clarice não se lembra de seu passado, e muito de sua identidade está envolto em mistério. Essas pinturas podem ser uma peça fundamental para ajudá-la a recuperar suas lembranças. O que significam essas flores? Por que ela as pintava com tanta frequência? E mais importante, como essas telas foram parar no escritório de Juliano? Beto sabe que não pode simplesmente ignorar aquilo. Ele precisa mostrar os quadros a Clarice e observar sua reação. Talvez, vendo suas próprias obras, algo em sua mente se desbloqueie. Tomado por essa certeza, ele decide agir. No dia seguinte, encontra uma desculpa qualquer para levar Clarice até a Perfumaria Carioca. A jovem, sem suspeitar de nada, aceita acompanhá-lo. Assim que chegam ao escritório de Juliano, Beto a conduz até o canto onde encontrou as telas e, sem dizer nada, puxa o lençol, revelando as pinturas. Clarice fica paralisada. Seus olhos correm por cada detalhe das telas, absorvendo as cores, os traços, as formas. Algo dentro dela se revira. Um turbilhão de sensações a invade, como se sua mente tentasse resgatar memórias há muito tempo esquecidas. Suas mãos tremem ao tocar a superfície de uma das pinturas. Ela reconhece aquela obra. De alguma forma, sabe que é sua, mas ao mesmo tempo, sua mente se recusa a aceitar essa verdade. "O que é isso?" pergunta com a voz embargada. "São suas pinturas, Clarice", responde Beto com suavidade. "Você as fez antes do acidente. Eu achei que você precisava vê-las." Ela dá um passo para trás, confusa. A lembrança está ali, na ponta de sua consciência, mas parece fora de alcance. Seu coração acelera, e ela sente a respiração descompassar. A flor de imperatriz. Por que ela pintava aquela flor com tanta frequência? O que significava para ela? Seu peito se aperta com uma angústia inexplicável. "Não pode ser. Eu não me lembro", murmura, levando as mãos à cabeça como se tentasse puxar as lembranças à força. Beto se aproxima, segurando seus ombros com delicadeza. "Está tudo bem. Você não precisa se lembrar agora. Mas isso prova que você é mais do que aquilo que disseram que você era. Você tem um passado, Clarice. E nós vamos descobrir tudo sobre ele,
juntos. As palavras dele são um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma faísca. Algo dentro de Clarice se acende. Uma vontade, um desejo de saber a verdade. Se aquelas pinturas são realmente suas, significa que ela foi uma artista antes do acidente. Mas por que ninguém nunca lhe disse isso? Quem teria escondido aquelas obras? O que mais estão escondendo dela? A partir daquele momento, uma nova chama surge dentro de Clarice. Ela precisa descobrir quem era antes de perder a memória. Precisa entender por que aquelas flores aparecem em suas obras. E, mais do que tudo, precisa saber o que mais ocultaram dela. Sem perceber, Beto deu início a algo muito maior do que imaginava. Aquela descoberta não apenas ajudará Clarice a recuperar suas memórias, mas também trará à tona verdades que muitos prefeririam manter enterradas. E ele está pronto para enfrentar qualquer consequência, desde que isso signifique ajudar Clarice a reencontrar sua verdadeira identidade. A busca pelo colar roubado ainda não chegou ao fim, mas agora, uma nova e inesperada missão surge diante dele. Uma missão que pode mudar o destino de todos os envolvidos nessa história. Clarice ainda sente o coração acelerado enquanto encara as pinturas. Sua mente é um turbilhão de pensamentos desconexos, flashes de memórias fragmentadas que não consegue organizar. Mas no fundo, ela sente que está perto de algo importante. Beto observa sua expressão com atenção. Ele sabe que mexeu com algo profundo, algo que pode trazer consequências imprevisíveis. Ainda assim, não se arrepende. Ele está disposto a ir até o fim para ajudar a amiga a recuperar sua história. Eu preciso descobrir a verdade, Beto, ela diz finalmente com a voz firme. Se essas pinturas são minhas, então alguém escondeu isso de mim. Alguém não quer que eu me lembre. Ele assente, já compartilhando da mesma suspeita. E eu vou te ajudar, mas precisamos ser cuidadosos. Quem quer que esteja escondendo seu passado, pode tentar impedir que você descubra. Clarice respira fundo e toca uma das telas com delicadeza. Seu olhar se fixa na flor de imperatriz, como se esperasse que a pintura lhe devolvesse todas as respostas que busca. No entanto, antes que possam discutir mais, um barulho no corredor chama a atenção dos dois. Passos firmes ecoam pelo chão de mármore, aproximando-se rapidamente do escritório. Beto reage instintivamente, puxando Clarice para um canto discreto, protegendo-a com o próprio corpo. A porta se abre bruscamente e Juliano Alencar surge, os olhos estreitados em desconfiança. O que estão fazendo aqui? Sua voz ressoa com frieza. Clarice sente um arrepio percorrer sua espinha. Juliano sempre foi enigmático, mas agora ela sente que há algo mais em seu olhar. Algo que confirma suas suspeitas. Beto, mantendo a calma, responde sem hesitar. Estávamos esperando você. Precisamos conversar. Juliano cruza os braços, avaliando os dois com um olhar afiado. Sobre o quê? Clarice dá um passo à frente, ignorando o medo que borbulha dentro dela. Sobre quem eu sou e sobre por que essas pinturas estavam escondidas aqui. Por um instante, Juliano parece pego de surpresa, mas se recupera rápido. Não sei do que está falando. Não minta para mim, ela rebate, firme. Eu sei que há algo que estão escondendo. O silêncio que se segue é sufocante. Juliano estuda Clarice por um momento, e então esboça um sorriso frio. Acho que você deveria ter mais cuidado, Clarice. Algumas verdades podem ser perigosas. As palavras pairam no ar como uma ameaça velada. Beto cerra os punhos, pronto para revidar, mas Clarice o segura pelo braço. Se é assim, então vamos descobrir por conta própria, ela declara determinada. Juliano apenas solta um riso baixo e, sem dizer mais nada, sai do escritório. Mas Clarice e Beto sabem que a partir daquele momento nada será como antes. Eles estão mais perto da verdade e também de um perigo que ainda não podem mensurar. A busca pelo colar e pela verdade sobre o passado de Clarice agora se entrelaçam. E a cada passo, a trama se torna ainda mais sombria.
E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. O impacto do acidente de topete mexeu com todos ao seu redor. Seu comportamento mudou drasticamente desde então, e aqueles que o conheciam bem passaram a notar uma inquietação estranha nele. Em momentos de distração, seus olhos vagavam pelo vazio, como se estivesse preso em um labirinto de pensamentos perturbadores. No entanto, ele evitava falar sobre o assunto, deixando um ar de mistério no ar. Enquanto isso, Clarice continuava lidando com suas próprias batalhas internas. Fragmentos de memória surgiam em sua mente de forma confusa, mas uma lembrança em particular a fez estremecer. Era um lampejo de uma cena que por muito tempo havia permanecido soterrada em sua consciência. A imagem de Valéria no chão, sua expressão congelada em surpresa e horror, veio à tona. Clarice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se pudesse juntar todas as peças daquele quebra-cabeça, talvez conseguisse provar sua inocência. No outro lado da cidade, Bia se envolvia em um drama diferente. O concurso de rock estava se aproximando e ela estava decidida a participar. No entanto, um obstáculo inesperado surgiu em seu caminho. Beatriz. A garota insistia em dançar com Beto, o que despertou a ira de Bia. Você não pode dançar com ela. Component Placement exigiu, fitando Beto com um olhar inflamado. O rapaz tentou argumentar, mas Bia estava irredutível. Determinada a não abrir mão de sua participação, ela tomou uma decisão radical: inscrever-se no concurso ao lado de Ronaldo. Enquanto isso, Orlando não deixou passar uma mudança que o incomodava profundamente. Ana Maria havia alterado seu penteado, e isso não lhe agradou nem um pouco. O que você fez com seu cabelo? Component Placement questionou ele, franzindo a testa. Ana Maria revirou os olhos, cansada de seus constantes julgamentos. Eu gosto assim, respondeu, cruzando os braços, mas Orlando não parecia convencido. Em outro ponto da cidade, os preparativos para o concurso de rock continuavam a todo vapor. Ulisses, sempre atento aos detalhes, teve uma ideia ousada: convidar Érico, ou melhor, Verônica Quinn, para ser jurada da competição. A decisão gerou burburinho entre os participantes, mas Ulisses estava certo de que a presença dela daria mais credibilidade ao evento. Basílio e Zélia não descansavam. Determinados a desmascarar Maristela e Juliano, eles seguiam incansavelmente em busca de provas. Cada pista, cada detalhe poderia ser crucial para desmascarar as artimanhas do casal. Os dois suspeitavam que havia muito mais por trás da morte de Valéria do que se imaginava. Mas o clímax do drama veio quando Bia, finalmente preparada para o concurso, viu seu sonho ser esmagado de maneira brutal. Maristela, implacável, surgiu de forma abrupta e a retirou à força da competição. Você não vai participar disso! Vociferou, puxando-a pelo braço sem se importar com os olhares ao redor. Bia lutou, protestou, mas Maristela era irredutível. O concurso, que representava uma chance de liberdade e expressão para Bia, tornou-se apenas mais um capítulo de sua luta contra as imposições da madrasta. A tensão só aumentava. A verdade sobre a morte de Valéria continuava envolta em mistério, as intrigas cresciam e os conflitos chegavam ao limite. O que mais estaria por vir? Clarice sempre foi uma mulher forte, mas nada poderia tê-la preparado para o turbilhão de acontecimentos que a envolveu nos últimos dias. O peso da dúvida e do medo a sufocava, tornando cada batida de seu coração um lembrete de sua incerteza. Ela não conseguia se lembrar claramente do que havia acontecido na noite fatídica, mas todos os indícios apontavam para um destino cruel, a acusação de que teria tirado a vida de Valéria. Antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Juliano, astuto e manipulador, percebeu a vulnerabilidade da esposa e não hesitou em usar isso a seu favor. Com sua voz mansa e persuasiva, ele plantou a semente da dúvida na mente de Clarice, fazendo-a questionar sua própria sanidade. Você precisa aceitar a verdade, Clarice, dizia ele, com um olhar fingidamente compadecido.
Foi você quem fez isso. Eu queria te proteger, mas não posso esconder a verdade para sempre. O choque tomou conta dela. Como poderia? Ela jamais machucaria alguém, muito menos Valéria, a mãe de Beatriz. Mas sua memória falhava. Fragmentos desconexos vinham e iam, e a impossibilidade de juntar as peças tornava tudo ainda mais angustiante. O desespero tomou conta de seu peito e ela sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. A mente de Clarice, fragilizada pelos recentes traumas, foi se entregando à narrativa de Juliano. Aos poucos, ela começou a acreditar que poderia sim ser culpada. Seu coração se apertava ao lembrar de flashes da cena do crime. Valéria estendida no chão, a expressão de horror e surpresa congelada em seu rosto. Depois um vazio, e então o estrondo de um bonde, o impacto brutal e a dor lancinante que apagou tudo. No entanto, uma parte de si resistia àquela ideia. Algo não fazia sentido. Se Juliano sabia o que havia acontecido, por que nunca mencionara isso antes? Por que ele nunca a havia confrontado diretamente sobre o crime? Essas perguntas assombravam Clarice, mas a incerteza ainda pesava mais do que a lógica. Ela tentou reunir forças para buscar respostas. Se ao menos pudesse se lembrar com clareza. Foi quando decidiu recorrer a Maristela. A mulher, que já demonstrava sinais de instabilidade, estava sob o efeito de um forte remédio. E Clarice viu ali uma oportunidade de obter informações sem filtros. Onde está Valéria? Perguntou Clarice, mantendo a voz o mais neutra possível. Maristela riu. Uma risada amarga e sem razão. Seus olhos estavam vidrados, como se visse algo que ninguém mais conseguia enxergar. Morta, sussurrou ela, num tom quase infantil. O sangue de Clarice gelou. Por um instante, o mundo parou ao seu redor. O quê? Insistiu, sua voz saindo entrecortada pela tensão. Morta! Maristela repetiu, agora com um riso histérico. Ela está morta! E você sabe disso, não sabe? Aquelas palavras dispararam um gatilho na mente de Clarice. De repente, memórias antes nebulosas se tornaram mais nítidas. Ela se viu de volta naquela noite fatídica, observando Valéria no chão, seu corpo sem vida. Sentiu o terror tomar conta e a necessidade desesperada de fugir. Lembrou-se da correria, do som dos passos apressados, da dor lancinante ao ser atingida pelo bonde. E, acima de tudo, lembrou-se do que não estava ali antes. Um vulto, uma presença, algo que indicava que ela não estava sozinha na cena do crime. Juliano. A revelação veio como um soco no estômago. Seu próprio marido, o homem que dizia protegê-la, o mesmo que a fazia acreditar que ela era a culpada, ele estava lá. Mas o que ele fazia ali? E por que estava tão empenhado em convencê-la de que ela era a assassina? Clarice decidiu que não poderia confrontá-lo de imediato. Se Juliano realmente estava envolvido na morte de Valéria, precisava agir com cautela. Mas por mais que tentasse disfarçar, seu comportamento mudou. Passou a evitar o marido, respondia suas perguntas com evasivas e seus olhos carregavam uma expressão que Juliano rapidamente percebeu. Ele não demorou a confrontá-la. O que está acontecendo com você, Clarice? Desde quando começou a me tratar assim? Ela tentou se esquivar, mas sua voz falhou quando Juliano segurou seus braços com força, sua expressão transbordando fúria contida. Você sabe muito bem o que está acontecendo, Juliano. Eu me lembrei. O impacto de suas palavras atingiu o homem como um golpe certeiro. Por um breve momento ele vacilou, mas rapidamente recuperou sua compostura. Se lembrou de quê? Ele perguntou, sua voz baixa, perigosa. De tudo! Clarice afirmou, sustentando o olhar. Eu vi Valéria no chão. Vi você lá. E sei que tem algo que está escondendo de mim. O rosto de Juliano endureceu. Seus dedos apertaram ainda mais os braços de Clarice, fazendo-a soltar um gemido de dor. Cuidado com o que diz, Clarice, ele sibilou. Sua mente é fraca. Você não sabe diferenciar o que é real do que é imaginação. Clarice sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Você está tentando me manipular, ela sussurrou, mas a convicção em sua voz vacilou. Juliano percebeu sua incerteza e aproveitou a brecha. Soltando-a bruscamente, ele passou as mãos pelos cabelos, fingindo exasperação. Eu tentei te proteger, Clarice. Proteger de quê? Ela perguntou desconfiada. Ele a olhou nos olhos e então disparou. De você mesma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice sentiu a sala girar. Você está mentindo. Não estou, ele respondeu. Eu vi tudo. Foi você, Clarice. Você matou Valéria. Eu não queria que soubesse, porque sabia que não aguentaria a culpa. Mas agora precisa encarar a realidade. As palavras de Juliano se infiltraram na mente dela como veneno. E por um instante, Clarice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se ela realmente tivesse cometido aquele crime horrível? O medo a envolveu como um manto pesado. Ela estava presa, sem saber no que acreditar. Mas uma coisa era certa: se quisesse descobrir a verdade, teria que lutar contra o homem que um dia acreditou ser seu maior aliado. Clarice não conseguiu dormir naquela noite. Cada palavra de Juliano ecoava em sua mente como um martelo impiedoso, martelando sua sanidade já fragilizada. Ela precisava de provas, algo que confirmasse suas suspeitas ou que, ao menos, aliviasse seu coração. A incerteza a corroía. Pela manhã, tomou coragem e voltou ao local do crime. A casa de Valéria estava lacrada, mas Clarice conhecia um jeito de entrar sem ser vista. Um beco estreito levava aos fundos da residência, onde a janela da cozinha ainda permanecia ligeiramente aberta. Com o coração martelando contra o peito, ela se esgueirou para dentro. O cheiro de umidade e perfume barato pairava no ar, e tudo estava do mesmo jeito que na noite fatídica. A sala de estar parecia intocada, mas Clarice sentia que algo ali guardava respostas. Vasculhou gavetas, olhou atrás dos móveis e, finalmente, encontrou algo que fez sua respiração travar. Uma corrente de ouro. Era de Juliano. Seus dedos tremiam ao segurá-la. Ele havia estado ali. Isso era uma prova. Mas isso o tornava culpado? Ou ele chegou depois tentando ajudá-la como insistia em afirmar? Clarice precisava de mais respostas. Antes de sair, pegou um bloco de anotações que estava sobre a mesinha de centro. Folheou as páginas, o coração acelerando a cada linha. Algumas anotações eram triviais, mas outras eram alarmantes. Encontro às 21h. Ele disse que resolveria tudo hoje. Quem era ele? Juliano? Antes que pudesse refletir mais, ouviu um barulho vindo do lado de fora. Passos. Alguém se aproximava. Seu instinto gritou para que corresse, mas estava encurralada. Me diz aí qual final você daria para Juliano e sua mãe. Cadeia, ou morte, ou até uma redenção? Gostou do vídeo? Então deixe seu gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento.